Oi, amores! Hoje eu vim aqui pra fazer um relato de parto do meu primeiro filho, João Felipe. Tô um pouquinho atrasada porque a criança já tá com 1 ano e meio. Inclusive eu já tenho outra criança na minha barriga. Agora é a Maria Luísa, Maluzinha. E ultimamente eu ando pensando muito sobre parto e relembrando como é que foi o do Filipinho. Falei, me deu vontade de gravar, então tô aqui falando como é que foi, né? Essa experiência. Ando bem ansiosa para esse segundo parto e quero conseguir registrar mais esse momento, porque o do Filipinho não tenho muitos registros, tem alguns, vou deixar aqui para vocês verem. Mas foi um momento muito especial, eu tenho muito carinho, a gente foi muito abençoado, porque a gente conseguiu uma equipe muito legal no dia, assim, foi tudo muito legal. Bom, vamos lá. O Filipinho nasceu dia 4 de julho de 2020. Eu comecei a entrar em trabalho de parto no dia 4 de madrugada. Na verdade, eu comecei a ter alguns sintomas no dia 3. Dia 3 da tarde, eu fiz o almoço e aí eu lembro que eu me senti um pouco cansada. Falei, vou dar uma deitada. E antes de deitar, fazer aquele xixizinho, né? Porque grávida faz xixi o tempo todo. E aí eu lembro que quando eu fui passar o papel, tinha um sangramento, mas bem pouquinho. Aí mandei mensagem pra minha doula, mandei mensagem pra minha prima, que é enfermeira. E ambas falaram pra mim que esse sangramento era super normal, podia ser o colo do meu útero dilatando, pra eu só ficar atenta que não poderia ter mais sangramento, assim, não é normal que tenha um sangramento intensivo, mas um sangramento ali pouquinho é super tranquilo. E aí eu lembro que eu chamei o Felipe, o meu marido, né, e aí abracei ele no banheiro e eu pensei, caraca, tá rolando, tipo, até que aconteça, é muito difícil você acreditar que vai acontecer, entendeu? Tipo, caraca, meu corpo realmente tá acontecendo, entendeu? É muito legal. Eu tava com 39 semanas e 4 dias, se eu não me engano. E aí, eu lembro de me emocionar demais no banheiro e chorar. E eu falar, caraca, a gente vai conhecer o Filipinho, não tô acreditando. Aquela coisa toda. Beleza. Aí, eu não consegui mais dar a deitadinha, porque a ansiedade tomou conta. E não recomendo que façam isso, né? Porque no caso, a gente tem que o quê? Descansar o máximo possível. Aí fui viver minha vida, fazer as coisas à tarde e tudo mais. À noite eu ainda fui jantar na casa da minha tia, que é minha vizinha aqui. E aí jantei. E no jantar eu comecei a sentir umas cólicas. Só que a dor era de cólica, mas ela não ficava o tempo todo, ela ia e voltava. E aí eu falei, caraca, tá acontecendo, né? E todo mundo assim, naquela expectativa e tudo mais. Aí a minha doula na época falou, olha, dorme, descansa, né? Porque você ainda não tá em trabalho de parto ativo, então, mas seu corpo já tá te avisando que vai rolar, então aproveita esse tempo pra você descansar. Consegui? Não consegui. Cheguei em casa, a gente foi deitar por volta de umas 10. O Felipe até chegou a dormir, pegar um pouco no sono. E, gente, as dores começaram a ficar bem fortinhas. Tipo, não era mais só uma cólica, era uma dor considerável. E ela ia e voltava, ia e voltava. Aí eu acordei o Felipe, acho que lá pra meia-noite, mais ou menos. E a gente começou a contar por um aplicativo as contrações. E aí a gente marcava toda vez que vinha e voltava. E a ansiedade não me deixou relaxar, assim, tentar, sei lá. Eu não quis tomar nenhuma medicação, tipo um Buscopan da vida, não quis, pra ver se eu conseguia dormir, relaxar. Eu tava nervosa, assim, eu acho que eu tava tentando um parto normal, mas ao mesmo tempo, eu não sei se minha cabeça tava exatamente preparada, sabe? Então, isso tudo atrapalha muito no processo, né? Aí a gente ia ansiedade e sem acreditar, tipo, caraca, tá rolando. E eu lembro que na época minha irmã tava nos Estados Unidos, eu fiz uma ligação pra ela e a gente se falando, e ela, meu Deus, aí veio uma contração no meio, ela falou, como é que é isso? Como é que é essa dor? E é difícil explicar, né? E aí ela... Eu sem acreditar muito no que tava acontecendo, falando com a nossa doula. Quando foi mais ou menos umas 4 da manhã, eu tava muito cansada, muito sono. Por quê? O que que tava acontecendo? Desde mais ou menos de umas 11h30 da noite, eu tava... Quando a contração vinha, eu vomitava. Então isso também tava gastando muita energia minha. Então a contração vinha, eu começava a vomitar. Então eu vomitei tudo que eu jantei. Eu vomitei toda a água que eu comi. Eu vomitei mel, que a doula falou pra eu tentar tomar mel. Eu vomitei... Gente, eu vomitava tudo. Eu tava vomitando já assim, amarelo. Já não tinha mais nada
era coisa do estômago, assim, tá? Tô abrindo os corações aqui, contando todas as intimidades. E aí foi isso. E isso me sugava muito também e me deixava preocupada. Eu tinha visto trocentos relatos de parto no YouTube, nenhum tinha vômito. E eu vomitei muito no meu processo. Muito, 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 muito. E aí, quando a doula chegou, ela chegou por volta de umas 4 e pouco da manhã. Eu fiquei um pouco mais tranquila, né? A gente botou uma bolsa aqui, de ervas quentinha. Eu tava na bola, eu lembro que eu tava sentada na bola e aqui encostada assim na cama. Então, entre uma contração e outra, eu dava uma relaxada. E olha que louco, antes dela chegar, as minhas contrações estavam vindo, tipo, de 4 em 4 minutos. E quando ela chegou, teve um espaçamento maior, porque eu acho que eu me tranquilizei. E aí eu acho que quando ela chegou e a gente começou todo, né, esse processo de bola, de coisa quentinha no útero, não sei o quê, as contrações começaram a vir, tipo, de 10 em 10 minutos. Então, nesse período de 10 minutos, eu aproveitava pra dar uma descansadinha. Aí, eu tinha, coincidentemente, uma consulta, um retorno nesse dia, no dia 4, no doutor, que eu tava fazendo acompanhamento, né? E aí ela falou, acho que era 10 horas da manhã, mais ou menos, minha consulta. Ela falou, vai, pra ele poder fazer o toque, pra gente ter uma noção de como é que tá sendo. E nisso, vomitando muito, tentando dormir, não conseguindo. E a contração vinha e voltava, e elas estavam bem fortes. E aí foi ruim, porque eu moro um pouco longe do consultório do doutor, e aí carro, aquela loucura, eu no banco de trás, fui atrás pra tentar ter mais espaço. E aí eu lembro que chegando no consultório, o doutor fez o toque, eu tava só com 2 centímetros. Cara, isso me desanimou muito, 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 porque eu pensei, cara, passei a madrugada inteira, né, sentindo dor. Essa dor tá desse tamanho e eu tô com 2 centímetros. Que dor que é de 10, né? E aí, porque a gente tem que chegar até 10 centímetros pra chegar na fase do expulsivo, né? E aí, eu lembro que eu desanimei muito, mas ao mesmo tempo o doutor me ajudou muito, porque ele falava assim pra mim, Marina, tenta pensar assim, é só um minutinho de dor, calma. E ele falou de um jeito tão amoroso, assim, falando, olha, eu não sei que dor é essa, eu nunca, meu corpo nunca passou por isso, mas eu já vi muitas mulheres parindo, e você precisa concentrar, pensar que é só um minutinho de dor, é só um minutinho de dor. E aí eu me apeguei a isso, assim. É só um minutinho, vai passar, vai passar, vai passar. Por quê? Nos intervalos das dores, eu não conseguia relaxar. Eu tava só pensando na próxima dor que ia vir. E a contração, gente, ela é realmente uma onda, assim, sabe? Então, ela começa pequenininha e vai subindo, vai subindo, vai subindo. E meio que você já sabe até onde ela é capaz de chegar. E às vezes ela te surpreende, ela vai um pouquinho além, você fala... E aí vai descendo, entendeu? E essa subida é tipo assim... Não! Sabe? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Cara, dói... É realmente cabeça, assim, de... E aí eu sinto que com todos esses episódios, assim, de vai na clínica, volta... vomita, não sei o que, não consegue comer, não consegue dormir, ansiedade, nervosismo, eu não conseguia concentrar no que estava acontecendo ali, que era a chegada do Filipinho. Eu acho que eu me perdi um pouco nisso, sabe? Aí, cheguei em casa, eu tinha achado uma posição super confortável no carro, falei, não sai daqui ninguém me tira. E meu marido, pelo amor de Deus, vamos pro quarto. Tadinho, não tinha dormido nada. Eu super cansado também. E aí... o doutor tinha falado pra eu ir pro hospital, que era o hospital público aqui de Brasília, o HUB, só lá por volta de umas 4 da tarde, 5 da tarde. O máximo que eu conseguisse esperar. Aí, falei, beleza. Aí, a gente chegou em casa, era tipo meio-dia. Aí eu almocei. Tudo que eu almocei, eu vomitei. Na outra concentração, assim, eu comi, tudo que eu comi, vomitei tudo. Nada ficava. Aí minha prima, que mora aqui do lado, veio tentar trazer uma água de coco pra eu tomar, não conseguia. E aí eu tava começando a ficar muito desconfortável, assim. Tentava entender o que tava acontecendo, mas realmente, assim, a minha cabeça, ela não tava ali muito focada, pelo que eu me lembre, no propósito daquilo, sabe? Eu tô sentindo essa dor, por quê? Eu só tava pensando, a próxima dor tá chegando. Então, a minha dica é, se você quer tentar um parto normal, tenta sempre lembrar de por que você tá sentindo aquela dor.
porque quando eu me lembro do que passou na minha cabeça, eu só conseguia pensar assim, meu Deus, essa foi muito forte. Daqui a 3 minutos tem outra, eu não vou aguentar. E fisicamente exausta também, né? Então, o mental e o físico, eles estavam desalinhadinhos, assim. Beleza. Quando foi umas 4 da tarde, eu já não aguentava mais, eu tava muito cansada. Eu olhei pro Felipe, 4 não, acho que umas 3. Falei, vamos pro hospital, eu não aguento mais. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. E aí, assim, eu não tinha plano de saúde, né? E aí, a minha única opção era o hospital público. E eu tinha muito medo de chegar no hospital público e ser meio que largada, assim. Tipo, ó, você vai ter que tentar, fica aí tentando, meu filho, o parto normal, é assim mesmo. E eu fui muito surpreendida, porque eu cheguei lá e aí eu tava com 4,5 centímetros, o colo do útero super apagado e já fui internada. Aí fui internada e nessa confusão, o Felipe não pôde entrar comigo no início pra fazer o toque, pra fazer todos os exames. E esse processo de internação, a gente teve que se separar. E muitas perguntas, e mede saturação, e não sei o que, e vomita, não sei o que. E o médico perguntando um monte de coisa, eu nem sabendo responder. Aí a minha cabeça desfocou mais ainda. Então, minha outra dica também é, se você quiser realmente tentar o parto normal, que você ou já esteja no hospital desde o início do processo, ou que se você decidir ficar o início do processo na sua casa, que você realmente só vá, assim, quando for pra ter o menino no hospital mesmo. Porque no meio do caminho ali, com 4 centímetros, uma dor surreal, cansada, ter que responder milhões de perguntas e ter que... É muito complicado. Eu acho que isso te desconecta mais ainda do propósito, sabe? Do que você tá ali, do que o seu corpo tá fazendo. Bom, aí, deixa eu pensar. Deixa eu lembrar de tudo. A gente foi eu dei entrada, né, no hospital. Vixe Maria. Eu dei entrada no hospital. E aí eu comecei a sentir muita dor. E não tava mais conseguindo concentrar nessa coisa de um minutinho de dor. Ou meu filho tá vindo, vambora. Não tava mais nessa vibe. E aí eu pedi pro doutor, eu falei, doutor, não tem um remédio pra dor, não tem um remédio pra parar de vomitar, não tem um remédio qualquer coisa. Ele falou assim, olha, a gente tem 2 opções. Ou eu aplico um remédio pra segurar alguma coisa, porque eu preciso que você coma, eu preciso que você se hidrate, você tá completamente desidratada, você tá fraca. Não vai rolar um parto normal assim, você precisa se alimentar. Ou a gente vai pra uma cesariana, se você preferir também, não tem problema, a gente tem essa opção. Quando eu vi essa palavra cesariana, gente, juro, o céu assim se abriu. Eu falei, falei, a cesariana é o que eu quero, doutor, por favor, alguém tira essa criança daqui. E aí ele falou, não, tá bom. Aí eu lembro que meu marido super ficou, tipo, tranquilo, falou, nossa, não acredito, que bom. Porque ele tava muito nervoso me vendo naquela situação. E eu lembro que eu tava meio nervosa com ele, assim, eu não fui muito amorosa com ele. Eu não lembro, na verdade, de muitas coisas. Ele que conta que eu tava meio agressiva com ele. Eu acho que é normal, mas fazer o quê, né? Aí eu lembro que eu falei, amor, quando será que o anestesista vai chegar? Porque eu precisava assinar os documentos. Aí ele falou, amor, se acalma, a gente tá no hospital público, pode ser que demore 2 horas. Pode ser que seja agora, então se acalma. Gente, juro, 2 minutos o anestesista tava lá. Me falando dos termos, e eu, só assinando, não sei o quê. Fui fazer anestesia. Gente, juro, na minha cabeça, eu não sei quanto tempo passou, mas na minha cabeça que foi assim, 1 minuto. Em 1 minuto eu tava lá na posição pra fazer anestesia. Quando foi fazer anestesia, ele enfiou, eu tava sozinha, o Felipe não pôde entrar nessa hora. Ele enfiou, quando ele enfiou, vinha uma contração, eu falei, veio, tá vindo. Aí ele teve que retirar. Eu senti minha última contração e ele colocou de novo a anestesia. E aí, nossa, foi... Gente, tirou com a mão, tipo, pronto, acabou, nunca mais senti dor. Ai, muito bom. E aí eu fiquei, tipo, meio mole, não tô acreditando. Aí o Felipe entrou. E a equipe médica tava numa energia tão legal, tão gostosa, gente, juro. Eu tive muita sorte, porque era o que o meu doutor, no particular, falava. Marina, o SUS, ele é feito por muitas pessoas, né? Não é um sistema padrão, não é uma coisa única. Então são seres humanos. Se você tem equipes boas, tem equipes um pouco mais complicadas, tem equipe que vai te acolher, tem equipe que vai ser um pouco mais
no automático, porque eles estão fazendo aquilo ali o dia inteiro. Então, o doutor foi bem sincero comigo, assim, sabe? Pelo que ele conhece do SUS, né? Então, e aí isso tinha ficado na minha cabeça. E eu lembro que eu tinha orado muito pra uma equipe legal. E, gente, a equipe foi muito fantástica, muito fantástica. Eu lembro que o doutor falou assim, calma, não vamos tirar esse neném agora daí, você vai conhecer seu filho, não sei o quê. E aí eu comecei, caraca. Aí eu comecei a lembrar do propósito. Caraca, eu tô aqui e eu vou conhecer meu filho. E aí ele falou, você quer uma música? Eu falei, doutor, qualquer música. Nessa hora eu tava ainda me preparando pra anestesia, né? Ele falou, você gosta de Jorge Mateus? E eu adoro Jorge Mateus. Ele, vou botar. E aí a equipe começou a dançar Jorge Mateus, tava um clima assim. E eu pensei, gente, que coisa maravilhosa. Um clima gostoso. Aí teve um outro médico que se ofereceu, você quer que eu grave? Você quer que eu tire foto? Vou até deixar umas imagens aí que a gente tem de alguns registros que eu nem tinha pensado em fazer, nem tinha pensado em tirar, eu não tinha psicológico nenhum pra pensar nisso na hora. Eu tava super na partolândia real, assim. E a minha sensação foi que aí o Felipe entrou na sala, deu 1 minuto, o Felipinho tinha nascido. E, gente, nesse momento aconteceu comigo, assim, nesse momento, quando eu olhei o Felipinho, que eu falei, caraca. Eu tive muito essa troca, assim, de olhar o Felipinho e falar, meu Deus, eu amo esse menino mais que tudo na minha vida. Porque, assim, durante a gestação, tinha aquele amor, tinha aquela troca e tal, mas quando ele nasceu, parece que materializou, parece que eu realmente... Não sei, antes dele nascer, não parecia tão real, que ia realmente sair uma criança de dentro de mim. E quando ele nasceu, que eu olhei pra cara dele, eu falei, caraca, surreal. E aí, aquele amor louco, né? E aí foi muito gostoso, eles foram carinhosos demais comigo. O Pipinho veio assim do meu ladinho, tem uma fotinha da gente juntos, o médico que tirou também. E a minha irmã começou a fazer uma ligação de vídeo comigo. E eu, oi, irmã, tô parindo. Aí a médica, oi, não pode fazer ligação. Eu falei, ai, doutora, desculpa. Ela, não, tudo bem, você não sabia. Eles foram muito carinhosos, assim, um espetáculo, juro. Um espetáculo, eu tiro meu chapéu, assim, eu lembro com muito carinho. Porque pra eles é só mais um dia. Pra mim foi o dia do nascimento do meu filho. E eu entendo que às vezes tem dia que a gente tá no automático no nosso trabalho, né? E assim, eles estão no automático no trabalho deles. E eles fizeram meu dia tão especial, tão importante. E cuidaram tão bem de mim e do meu filho. Eu tive uma pequena hemorragia, mas foi pequena. E o Felipinho nasceu super bem, graças a Deus. E aí o pediatra pegou ele, falou, mãezinha, eu vou levar ele, já já a gente traz. Aí foi medir, aí o Felipe foi junto. E eu fiquei sendo costurada, mas pra mim também foi muito rápido. Aí logo depois eu fui pra uma sala de recuperação, já trouxeram o Felipinho, botaram já no meu peito. O Felipinho sugou super bem, aí deu uma doidinha, mas foi tranquilo. O Felipinho sempre mamou muito bem, a sucção do Felipinho sempre foi boa. Esse é assunto pra outro vídeo, amamentação. Mas eu não tive grandes problemas com a amamentação, então foi tranquilo. E aí, logo depois a gente tava no quarto. Coisas ruins. A estrutura do hospital, né, o físico, assim, não é boa. Você divide o quarto, né, você só tem uma cortina, assim, que divide você de outras pacientes. Então, assim, tinha um outro pai que ele roncava muito de noite, muito. Então, o Filipinho super dormia, mas a gente não conseguia dormir, porque o cara roncava, tipo, muito, muito, muito. A cadeira que o Felipe dormiu, eu tenho foto, surreal, é um buraco, assim. A bunda dele ficava entrando, tipo, num prego, num parafuso, não sei, ele não conseguiu dormir. A gente ficou lá 2 noites. Eu fui liberada até rápido. O Filipinho nasceu no dia 4, dia 6 eu já tava em casa. Então foram 2 noites que a gente dormiu lá. Mas foram 2 noites, assim, sofridas, porque a estrutura não é legal. Tava no meio de uma pandemia, a gente não podia trocar o Felipe não podia sair do quarto e entrar outras pessoas, a gente não podia receber visita. Então era só eu e o Felipe dando conta de tudo. Eu com a cesárea, sentindo dores, né? Aquela coisa de levanta, vamos lá. Vamos andar, vamos se exercitar. E eu querendo ficar bem logo, pra ter alta logo. Porque senão a gente ia ter que dormir mais uma noite. E eu sabia que o Felipe tava, tipo, muito exausto, muito quebrado. Porque a cadeira era bizarra. Mas foi isso, foi muito gostoso. É um dia que eu tenho guardado com muito carinho no meu coração. Eu sinto que eu fui muito abençoada, assim. Foi tudo muito gostoso. Não consegui o meu parto normal, mas tudo bem. Eu não tava fechada pra cesárea também. Eu tava, assim, querendo que o que tivesse que acontecer, acontecesse. O Filipinho nasceu 5h45 da tarde? 5h42? Por aí. Gente, eu tô grávida. Tô grávida de novo, já não lembro de muitas coisas.
E aí tô querendo gravar mais, tô querendo gravar os meus primeiros sintomas dessa gestação, tô querendo gravar o parto agora, tô querendo gravar coisas legais também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que, se você é mãezinha e tá assistindo esse vídeo, que você tenha uma ótima hora, que tudo dê certo. Eu estou aqui ansiosíssima pro meu segundo parto, assim, saber como é que vai ser. Não sei, mas tô muito feliz também. Beijo!